Em uma anotação de Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus vê as multidões que o seguiam e delas se compadece ao registrar que estas andavam aflitas a vagarem no mundo como ovelhas sem pastor. Semelhante situação se apresenta nos dias odiernos, quando os efeitos colaterais da flagelação pandêmica vai sulcando os corações com moças afetivas e frustrações de efeitos devastadores. É disso que esta atual sociedade não mais voltará ao estágio anterior, quando do início da pandemia. A volúpia materialista e a ansiedade ganharam novos contornos, impondo significativas mudanças na economia moral de milhões de pessoas que se viram aturdidas com o isolamento social, a quebra da normalidade e o pânico gerado pelo receio do contágio. Numa economia mundial que foi destroçada em poucos meses, muitos só agora estão se dando conta da necessidade de mudanças na visão que se deve ter do novo tempo. Lares vazios pelos óbitos de inúmeros afetos. Cultivo intenso de relacionamentos virtuais ante os rígidos protocolos de normas sanitárias, impondo o distanciamento social. A ruptura do intercâmbio afetivo entre pessoas próximas e famílias, ora produzindo milhões de pessoas carentes e traumatizadas nas emoções pela fome afetiva prolongada. Os rumores de guerra que atualmente ecoam nos bastidores da política rasteira inquietam as multidões que se veem intranquilas a buscarem reposição dos tecidos sociais e emocionais dilacerados por quase 2 anos de medo e incertezas. Por mais que estudiosos e cientistas avancem nas pesquisas sobre a origem, patogenia e mecanismos de erradicação da letalidade do vírus destruidor, sobrarão as sequelas impressas nas almas sensíveis, clamando por terapia adequada e compreensão de seus efeitos na vida de relacionamento. Inúmeras famílias se dissolveram nesse período, legando a crianças e adolescentes separação dos genitores. Crimes brutais deixaram marcas na sociedade aparvalhada ante a hediondez dos seus autores. Enquanto as massas de povo, quais ovelhas sem pastor, ficaram à deriva, assistindo à desidratação dos empregos e à retração da economia, indivíduos inescrupulosos se valeram do período para a exploração criminosa do comércio e da política, se viciando a cultura e esgotando a esperança de muitos. Os religiosos se viram constrangidos à adoção de novas posturas diante dos fiéis em aturdimento, não possuindo respostas adequadas e coerentes para elucidar as razões que levaram Deus a despejar sobre a humanidade mais esse flagelo impiedoso. Nos cultos, de onde se levantavam paralíticos e se reabilitavam cancerosos desenganados, agora se exala a impotência diante do vírus implacável. Não. Sob hipótese alguma, Deus abandonou seus filhos à própria sorte ou os flagela por capricho. A divindade não joga dados, nem atua por mecanismos regidos pelo acaso.
Se há tempo de semear, há tempo de colher. Momento de rir e ocasiões de choro. A pedagogia do amor sempre busca educar os filhos da criação, lhes apontando periodicamente métodos compatíveis com o chamamento ao bom senso e ao equilíbrio. A recente fim da Conferência sobre o Clima, patrocinada pela ONU, enviou a todos os povos da Terra o mesmo recado. Ou mudamos de atitude em relação ao meio ambiente, ou a escola planetária se tornará inabitável, impondo a extinção gradual dos seres vivos. A colossal pandemia também porta um despertamento ao habitante racional do orbe terrestre. Temos que rever nosso relacionamento conosco mesmos, com o próximo e com Deus, buscando educar o ego e suas manifestações perturbadoras. Um ciclo vai fechando suas cortinas e outro vai anunciando sua chegada. Há 2000 anos, um pastor desceu das regiões felizes e veio ter conosco, nos apontando os verdes campos da solidariedade e da esperança. Incompreendido, os homens o expulsaram da sua convivência. Sua cruz dolorosa ainda permanece como um símbolo de tortura e ignomínia. Agora os crucificadores se tornaram crucificados. As traves são invisíveis e estão nos ombros de quase todos. Cruzes de indiferença, de egoísmo, de intolerância, de hediondez. O Gólgota se expande na terra inteira. Depois do riso, explode o choro convulso. Ao festival da carne passageira, seguiu-se a noite das amargas reflexões. O bom pastor continua chamando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Vinde a mim, cansados e aflitos. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, em 18 de novembro de 2021, Salvador, Bahia, Brasil. É por isso que o poeta dos escravos, emergindo das sombras da morte, da mediunidade vibrante de Chico Xavier, proclamaria oportunamente: brilham áureos tempos novos. A inteligência domina, fala razão cristalina, estuda, aclara, reduz. A ciência larga a terra, onde refúgio de astros, para a conquista dos astros, sob o fascínio da luz. O bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua, engenhos, lumaréus. A eletrônica revela vida mais alta e mais rica, que o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. A cultura pede frente, entre aplausos invulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo o apelo ao porvir. E ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, ama o cérebro
mais glória, grita o mundo progredir. Mas no concerto dos louros, em que a ideia se embriaga, brado aflitivo pervaga, choro da multidão. São milhões de almas cativas, a ignorância na terra, a noite da angústia encerra nos vales da provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se turba imensa, encarcerada na dor. A legião do protesto volve a barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra estende as garras, surgem conflitos de sobra, a descrença se desdobra em chaga descomunal. E a força do raciocínio, do píncaro a que se eleva, não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mal. Do alto, porém, dimana visão diversa das coisas, os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além. São mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem. Companheiros do Evangelho, o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o olhar do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: espíritas, educai. Muito obrigada, da paz.